Até o momento, nós vimos como criar funções que recebem um input, ou seja, apenas um argumento. Mas eu posso também criar funções que recebem dois argumentos, até mais. Vamos ver como que a gente faz uma função que recebe dois argumentos. Eu pretendo criar a função mais um p. Esta função é um predicado que vai testar se o primeiro input é exatamente uma unidade maior do que o segundo. A função tem essa cara aqui, olha. Aqui está o predicado mais um p. E este predicado receberá dois inputs e vai retornar true ou nil. Se o primeiro input for exatamente uma unidade maior do que o segundo input, esta função retorna true. Caso contrário, ela retorna nil. Por exemplo, mais um p. Recebendo os dois inputs. Se eu receber aqui, por exemplo, no primeiro input 5 e aqui 3, bom, o primeiro input não é exatamente uma unidade maior do que o segundo input. Então, a função retorna nil, falso. Como que eu posso criar esta função? Bom, a gente tem que criar a função a partir de funções que já existem, ou funções primitivas, ou funções que nós já definimos previamente. Se eu combinar a função soma1, que a gente criou previamente, com o predicado equal, que é uma função primitiva do Lisp, a gente consegue criar essa função mais um p. Como que eu combinaria estas duas funções para obter a função mais um p? Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, olha. Soma 1 passando aqui para o equal, e o equal retornando. Aqui, ó. Esta função, que está aqui circulada por esta caixa azul, ela é o predicado mais um p. Como que este predicado funciona? Olha só. Se eu passar aqui 4 como primeiro argumento e 3 como segundo argumento, olha o que ocorre. O 4 vai direto para a função equal. Só que o 3 passa antes pela função soma 1. Então o resultado da função soma 1 é 4. O 4 passa direto, né? Então ele está aqui, e a função equal compara 4 é igual a 4? Sim. True. Se este número aqui não for uma unidade maior do que o segundo, então a função soma 1 não vai conseguir igualar o primeiro argumento, então ela vai retornar nil. Se eu quisesse ver isso mais detalhadamente ainda, eu poderia abrir aqui a função soma 1. Ó. Vamos enxergar por dentro da função soma 1 o que está acontecendo. Eu tenho a função soma, que sempre recebe 1. E aqui eu tenho saída. Esta
é a função soma 1. A saída da função soma 1 vai ser um dos argumentos da função equal. Equal dá a saída e recebe um direto. E a função mais um P está por volta disso aqui tudo. Ela abstrai todo este processamento. Olha como é que é o funcionamento. Se eu passar aqui 5 e 2, 2 entra na função soma 1 e o resultado é 3. Esse 3 passa para a função equal. 5 vem direto. E aí o equal verifica se 5 é igual a 3. Não, não é. Então ele retorna nil. É interessante a gente entender passo a passo como que a gente elabora uma função, porque a gente pode ir aumentando o nível de detalhe até o nível que a gente precisa. Neste primeiro esquema, eu fiz uma visão geral de como seria o funcionamento do predicado mais um P. Neste segundo esquema, a gente detalhou como que é o processamento interno da função mais um P, em termos da função soma 1 e da função equal. E neste último esquema, a gente ainda olhou dentro da função soma 1 para ver como que é o processamento dela. Então a gente aqui consegue detalhar exatamente o processamento em termos da função aritmética primitiva do Lisp e do predicado equal. Eu não consigo olhar por dentro da função aritmética mais, nem por dentro da função equal, porque essas são funções primitivas do Linux. Mas também não é necessário, do Linux não, do Lisp. Mas também não é necessário, né? Sabendo utilizar essas funções, a gente abstrai o processamento. Vamos implementar isso aí em Lisp. Aqui eu tenho aquele terminal Lisp, né, com os arquivos de funções que a gente vem definindo no estudo desse capítulo. Eu já tenho definida a função soma 1. Então agora eu preciso simplesmente definir o predicado mais um P. Vamos definir esse predicado. Eu vou lá no final do arquivo. Ok? E vamos criar. Eu vou definir esse predicado da seguinte maneira. Mais um P. E vai receber dois números, x e y. E o que vai acontecer? Eu vou chamar a função equal e comparar o primeiro número recebido, ou seja, o x, com o segundo número acrescido de uma unidade. Aqui está o predicado mais um P. Olha, eu defini o predicado aqui, ó, defina o mais um P, que vai receber dois números. O primeiro eu chamei de x e o segundo eu chamei de y. Este predicado vai comparar o primeiro com o segundo acrescido de uma unidade. Então, ó, o segundo argumento vai direto para a função soma 1, e depois este resultado vai ser comparado com o primeiro argumento pelo predicado equal. Vamos executar a criação da função. E agora a gente testa. Mais um P, vamos passar aqui 4 e 2. E ele retorna nil, porque 4 não é exatamente uma unidade maior do que 2. Agora se eu passar 4 e 3, é verdadeiro. Se eu passar menos 3 e menos 4, é verdadeiro, porque menos 3 é exatamente uma unidade maior do que menos 4. Desta forma, a gente consegue criar funções em Lisp que recebem mais de um argumento. Este predicado está recebendo dois argumentos, x e y. E está implementando exatamente este esquema aqui.